ficamos tremendamente felizes por ter vocês aqui conosco. Amém, igreja? Amém. João capítulo 14, a partir do verso de número 15. João 14, verso de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vamos repetir esse final? E faremos nele morada. Amém? Não feche a sua Bíblia. Coloque o seu coração diante de Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. E nessa hora, ó Pai, nós trememos e tememos, ó Pai, diante do Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, a profundidade, ó Pai, de tantos ensinos que estão diante de nós nesse momento. Mas que nós desde já rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração tranquilo, Deus. Um coração, ó Pai, apto e pronto para receber a sua verdade, Deus. Pai Santo, que caia por terra todo orgulho, ó Deus, toda vaidade. Traga nessa noite sobre nós um quebrantamento, ó Pai, do nosso coração. Que a presença do Teu Espírito, ó Deus, possa, ó Deus, falar de forma individual com cada um de nós. Abre, ó Deus, as comportas do nosso coração para o jorrar do Seu Espírito sobre as nossas vidas, ó Deus. E nessa hora nós te pedimos espírito de iluminação. Fala, Deus, que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. O outro Consolador. O outro Consolador. Meus irmãos, dizer que nessa vida, nesse mundo, ou viver nesse mundo, é um tremendo desafio, é uma tremenda luta, é uma tremenda batalha, seria algo mais do que óbvio, mais do que comum a todas as pessoas que se fazem presentes aqui nessa noite. Por mais que nos falte conhecimento, por mais que a gente não seja dotado de um grande saber, qualquer pessoa que vive nessa realidade chamada vida, sabe que a nossa existência, ela é cheia de desafios, ela é cheia de coisas que nos levam a todo dia a levantar e acordar e ter a convicção: hoje será mais uma batalha. Mas quando estamos diante dessa verdade, eu e você precisamos entender que nessa vida nós somos pressionados pelo mundo à nossa volta. A cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo, todas as vezes que eu e você nos colocamos diante da realidade de acordar e de viver essa vida, nós seremos pressionados por esse mundo.
Ele vai pressionar a cada um de nós de todas as maneiras possíveis, porque a vida é um desafio, irmãos. Mas nós também precisamos entender nessa noite que dia após dia nós somos esmagados pelos sentimentos que carregamos em nosso peito. Quantas das vezes eu e você não sabemos lidar com as nossas emoções? Quantas das vezes em um dia o nosso coração dispara, a nossa mente fica atordoada, os nossos sentimentos perdem completamente o nosso controle? Porque viver, meus irmãos, é um tremendo desafio. Mas nós também nessa noite precisamos chegar à conclusão que nós somos bombardeados dia após dia por canhões do inferno, por lutas e batalhas espirituais que a gente muitas vezes chega a pensar: será que elas não vão acabar? Será que eu não terei um momento de paz, de tranquilidade, de descanso? Será que eu virei um alvo claro e evidente das forças do inferno? Porque nós temos a convicção que viver nesse mundo é um tremendo desafio. Meus irmãos, diante dessa verdade, a grande pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite, e responder essa pergunta com grande convicção no nosso coração, com grande convicção na nossa alma, é de que maneira nós podemos viver nesse mundo cheio de desafios, nesse mundo cheio de coisas que desafiam o nosso coração. Como eu e você podemos viver nesse mundo, como eu e você podemos ser capacitados a enfrentar os desafios que se colocam de nós diariamente. E você vai perceber que esse texto que se apresenta diante de mim e você vai mostrar para todos nós que estamos aqui que a maior necessidade da nossa alma não é de comida, não é de bebida, não são de projetos, mas a maior necessidade da minha alma e da sua alma é da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É da presença do Espírito Santo sobre nós. É da plenitude do Espírito Santo habitando em nosso coração. Então, diante de todas essas verdades, se pudéssemos repensar aquilo que nós vimos na semana passada, eu e você observamos que Jesus, se dirigindo aos seus discípulos no cenáculo, nos últimos momentos da sua vida, ele deixa claro para todos os discípulos, e principalmente os apóstolos e nós, que existe um caminho de vida, que existe um caminho do qual eu e você podemos pegar para desfrutar da vida espiritual, para desfrutar da comunhão com Deus. E nós aprendemos duas lições importantes na semana passada. E a primeira delas deixou claro para nós que a casa do Pai é muito mais do que um lugar, é um relacionamento com Deus. A casa do Pai, esse lugar que a gente tanto anseia, que Jesus deixou claro para nós que vai preparar lugar, é muito mais do que um ambiente, é um relacionamento entre a nossa vida, a nossa alma e o nosso Deus. Mas eu e você aprendemos na semana passada também que a única maneira que eu e você podemos voltar para esse Pai é pegarmos um único caminho. Porque Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, diante de toda essa introdução, o que esse texto que está diante de nós nessa noite, meus irmãos, pode nos ensinar sobre o outro Consolador? Você está comigo? Diga amém. Amém. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão. Perceba comigo, por favor, que o Espírito em nós é esperança de salvação. O Espírito Santo de Deus em nós é esperança de salvação. Olha o verso 15, com a sua Bíblia aberta mais uma vez, por favor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos,
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para... Então, se você notou nessa leitura, no início dessas palavras de Jesus, depois que Jesus declarou que ele iria para o Pai, depois que ele declarou que iria preparar um lugar para os discípulos, provavelmente a grande pergunta que surge no coração dos discípulos é a seguinte: meu Deus, se nesses 3 anos e meio na companhia de Jesus foi tão difícil, foi tão complicado, houve perseguição, pessoas quiseram destruir a cada um de nós, como será daqui para frente sem Jesus estar conosco? Como será a nossa realidade sem que Jesus esteja presente com cada um de nós? Como nós vamos enfrentar as tentações? Como nós vamos enfrentar a perseguição? Como nós vamos enfrentar a morte que Jesus já prometeu que nós iríamos passar? E a primeira lição que nós aprendemos nesse primeiro ponto, nessa noite, é que a presença do Espírito Santo em nós é garantia de vida eterna. A presença do Espírito Santo, morando em nós, estando em nós, é garantia, meus irmãos, da vida eterna. Porque se você reparou no verso de número 16, o texto vai dizer para nós, a fim de que esteja com vocês em um momento. A fim de que esteja com vocês em um determinado período. A fim de que esteja com vocês alguns anos da sua vida. Mas você vai perceber comigo, o texto vai dizer para nós, a fim de que eu esteja com vocês para sempre. A fim de que eu esteja com você para sempre. Meus irmãos, uma das angústias do ser humano e de muitos cristãos, infelizmente, é o lidar com a morte. É o lidar com a eternidade. O que será da vida por vir? O que será quando eu fechar os meus olhos? O que será de mim quando as luzes da minha vida se apagarem? Quando a cortina do meu caminhar nesse mundo, ela se fechar? Será que eu vou morar no céu? Será que eu vou estar com Jesus? Será que de fato eu sou uma pessoa salva? Quem sabe, quando eu ouvi o apelo de entregar a vida para Jesus, foi tão somente uma emoção? Será que eu vou conseguir perseverar até o fim diante de tantas lutas que se colocam diante de mim? Sem sombra de dúvida, e você sabe muito bem disso, essas são dúvidas que param no coração de muitas pessoas. Essas são dúvidas que incomodam o coração de muitas pessoas. Mas o que nós precisamos gravar na nossa alma nessa noite e registrar de fato em nosso coração é que o Espírito Santo em nós é garantia de que nós somos totalmente dele. É garantia de que ninguém pode tirar cada um de nós da mão dele. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 vai dizer assim para nós: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o que, irmãos? Vamos lá, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua. O que esse texto está dizendo para nós é que quando de fato nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso coração para Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós como um selo. Ele é colocado na nossa vida como um selo. E quando nós olhamos para a realidade desse texto, o selo fala para nós de direito de posse. Em Éfeso,
Existia muita movimentação de madeira, de compra de madeira. E, de repente, algum comprador chegava em Éfeso e se interessava por uma madeira que havia ali. Então, ao se interessar por essa madeira, ele pedia que essa madeira fosse selada como propriedade dele. Ele ia embora, mas aquela madeira continuava selada. E depois ele voltava para poder buscá-la. O que o texto está ensinando para mim e para você é que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos autenticados pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas o selo do Espírito Santo também vai falar para mim e para você de segurança e proteção. Em Mateus capítulo 27, se eu não me engano, quando o túmulo de Jesus foi fechado, o que os romanos colocaram ali? Um selo. Para mostrar para todas as pessoas que aquele túmulo estava protegido, que ninguém poderia arrombar aquele túmulo, que ninguém poderia tentar tirar de lá de dentro o que havia. E Paulo quer ensinar para mim e para você nesse momento que nós somos completamente guardados pelo Espírito Santo que selou eu e você. Meu irmão, pode se levantar inferno, pode se levantar inimigos, pode se levantar gente que não gosta de você e tentar destruir você. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus e ninguém toca. Mas esse texto vai mostrar para mim e para você também que o selo fala de autenticação. Todas as vezes que o rei iria expedir uma carta, necessitava do selo daquele rei. Sem o selo do rei, aquela carta não estava autenticada por ele. E você sabe que para onde você for, aonde você andar, você leva a identidade de um filho de Deus. Porque um dia o Espírito Santo selou eu e você. E por causa disso a gente pode ter certeza da nossa salvação. Romanos capítulo 8, um texto que você conhece muito. Verso de número 38 e 39 diz para nós: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meus irmãos, absolutamente nada pode nos separar desse Deus. Porque um dia nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo em nós é garantia da nossa salvação. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, você está comigo? Diga amém. Mostra para mim e para você que o Espírito Santo em nós é esperança de consolação. Olha o verso de número 17, por favor. É o Espírito da... Vamos lá comigo? É o Espírito da... que o mundo não pode receber. Porque não vê, não conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Se você observar comigo, Jesus vai deixar claro para os seus discípulos que o fato deles enfrentarem esse mundo, que o fato deles encararem a realidade desse mundo, não seria sozinho. Eles não teriam que lutar dali até o momento da volta de Jesus, tendo que enfrentar todas as coisas sem nenhum apoio, sem nenhum suporte. Mas a promessa que Jesus fez é que ele enviaria um outro Consolador. Meus irmãos, o que alegra o nosso coração, que quando nós olhamos no original, o texto vai mostrar para mim e para você que ele vai enviar um Consolador da mesma natureza, da mesma essência. Então, o Espírito da verdade que ele vai enviar para que habite plenamente em mim e você é o próprio Deus vindo habitar em nós.
Mas a promessa que Jesus faz para os seus discípulos é enviar um outro Consolador. E esse Consolador é o protetor, é o advogado, é aquele que se coloca ao nosso lado. E o que de fato a gente precisa aprender, e aqui a primeira lição no segundo ponto, é que nós precisamos, preste bem atenção, igreja, em nome de Jesus. Se você não prestou atenção em nada no sermão até agora, grave isso no seu coração. Nós precisamos urgentemente notar na nossa vida diária a necessidade que nós temos do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos? Cada um de nós aqui sabe as necessidades que tem. Eu e você acordamos e nós temos necessidades básicas em nossa vida, como comer, como dormir, como ter o nosso momento de entretenimento. Todas essas coisas são saudáveis e, mais do que tudo, elas são necessárias para a nossa vida e para a nossa existência. Mas agora pare para refletir comigo. Será que eu e você sabemos que nós temos a necessidade do Espírito Santo? Será que eu e você sabemos que temos a necessidade de ser cheios desse Espírito Santo? Será, irmãos, que nós sabemos e clamamos todos os dias, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida? Se eu sair de casa agora para o trabalho sem a tua presença comigo, o que será de mim? Se eu sair agora de casa para enfrentar a jornada do dia, sem a tua presença comigo, o que será da minha vida? Porque a gente sabe todas as nossas necessidades físicas, mas esquecemos da nossa necessidade espiritual. Porque eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E aqui falando como uma comunidade, como uma igreja, para que a gente seja uma igreja que glorifica o nome de Jesus em todas as coisas. Lucas 24, 49 vai dizer para nós. Eu quero ler esse texto com vocês. Vamos lá. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu. Permaneçam, pois, até que vocês sejam. Pararam para pensar? Ali está reunida a igreja. O protótipo, o início da igreja. E eles sabem a missão que tem. Eles sabem os desafios que tem. Porque Jesus disse para ele, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a nação. Mas antes de ir, Jesus disse assim, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Porque Jesus sabia que qualquer coisa que nós fizermos como igreja sem a presença do Espírito Santo e sem o poder do Espírito Santo é a mesma coisa que nada. Sabe, irmãos, eu posso me dedicar o máximo na pregação. Sabe, irmãos, o pessoal da técnica pode se dedicar demais à recepção, ao ministério de louvor, mas sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sabe o que a gente é? Nada. Absolutamente nada. Porque como igreja nós precisamos entender a necessidade que cada um de nós, e não é só o pastor, não é só a liderança, mas cada um de nós, da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos de fato da presença do Espírito Santo, porque sem Ele nós não temos nada, sabe? É quando nós temos o Espírito Santo, é que Ele se torna o nosso advogado diante dos ataques de Satanás à nossa alma. É quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, é que Ele se torna o nosso ajudador no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia do luto, no dia da doença. É esse Espírito que consola o nosso coração, é esse Espírito que nos sustenta, é esse Espírito que sopra em nossos ouvidos. Sede forte no dia da fraqueza, porque senão não terás poder algum.
É na plenitude do Espírito Santo de Deus que nós somos protegidos pelas mentiras que esse mundo conta para nós. Mas é na plenitude do Espírito Santo de Deus, irmãos, que eu e você temos direção para a nossa vida em meio às confusões da nossa própria mente. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Você está comigo? Diga amém. Mas o terceiro e último ponto da nossa reflexão mostra para mim e para você que o Espírito Santo em nós é esperança de comunhão. Vamos recapitular? Primeiro ponto, o Espírito Santo de nós é esperança de salvação. Segundo ponto, o Espírito Santo em nós é esperança de consolação. Mas o terceiro ponto, o Espírito Santo em nós é esperança de comunhão. Olha o verso 21 e o verso 23, por favor. Esse texto diz para nós: aquele que tem o quê, meus irmãos? Meus? Vamos lá, os meus? E os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele. Meus irmãos, se você notou a leitura do verso 21 e do verso de número 23, Jesus vai usar dois termos que simbolizam para nós intimidade. O primeiro termo que salta aos nossos olhos do verso 21 é que ele diz que aqueles que guardam os seus mandamentos, ele vai se manifestar. Mas o verso 23 vai mostrar para nós que aqueles que guardam as suas palavras, ele vai fazer nele morada. Sabe, quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, o grande esforço dos homens de Deus, daqueles que tinham comunhão com Deus, daqueles que andavam com Deus, daqueles que eram piedosos diante de Deus, é criar um ambiente, criar um lugar onde Deus pudesse habitar. Pare para ler a história de Davi, a aflição do coração daquele homem com a arca de Deus, para que a arca de Deus tivesse um lugar que pudesse fazer jus à sua importância. Pare para notar a angústia no coração de Salomão e todo o preparo que ele fez para o templo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 27, diz assim para nós: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus vai dizer que ele escolheu habitar em templos de barro, em pessoas cheias de falhas, em pessoas cheias de defeito, mas mesmo apesar de nós, esse Deus escolheu habitar em nós. E a primeira lição que eu quero tirar com você aqui, e preste atenção, por favor, para que a gente experimente a comunhão plena do Espírito Santo, para que ele de fato possa habitar em todas as áreas da nossa vida, algumas coisas precisam sair. Algumas coisas precisam sair. Algumas coisas precisam dar lugar para que o Espírito Santo preencha todo o nosso ser. Efésios capítulo 3, verso de número 17, diz assim para nós, irmãos: assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em... Tá, vamos fazer um exercício aqui. Quem está escrevendo essa carta aos Efésios? Paulo.
Então, se Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, ele está escrevendo para cristãos ou não cristãos? Cristãos ou não cristãos, irmãos? Cristãos. E se nós temos a concepção de que todo cristão tem o Espírito Santo habitando nele, por que Paulo pede isso? Para que Cristo habite no coração daquelas pessoas através do Espírito Santo. Quando eu e você olhamos no original, existem duas palavras para habitação: paroikel e katoikel. A palavra paroikel, ela vai dizer para nós da habitação de um viajante. Alguém que pega as suas malas, prepara as suas coisas, viaja alguns quilômetros e fica num hotel ou numa casa. Mas a estadia daquela pessoa ali é com um tempo determinado. Mas a outra palavra, e a palavra que Paulo usa aqui, não é paroikel, mas é katoikel. E katoikel fala de um habitante permanente. De um habitante que entra e não sai mais. De um habitante que permanece naquele lugar e coisas nenhuma podem tirar ele dali. E a grande questão que surge diante de mim e de você é a seguinte: que coisas precisam sair para que Jesus possa habitar plenamente em nós? Que coisas precisam mudar de lugar na nossa vida para que Cristo habite plenamente em nosso coração? Sabe, irmãos, a gente precisa de fato entender que para experimentar a bênção do outro Consolador, ele precisa ter espaço pleno em nosso coração. Agora, sonde a sua alma nesse momento do culto. O que precisa sair, irmão? O que precisa sair da nossa vida? A palavra de Deus, e aqui salvo engano, Provérbios, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor, é que existem raposinhas. E essas raposinhas são insignificantes aos nossos olhos, mas elas fazem um grande estrago. Talvez aquilo que está ocupando o lugar de Cristo ou do Espírito Santo em nosso coração não seja algo estratosférico, mas seja algo pequeno que a gente está negociando. Seja algo simples que eu e você não temos a capacidade de abrir mão. E por causa disso nós não estamos experimentando a plena habitação do Espírito Santo em nosso coração. Sabe? Muitas vezes nós estamos tristes porque estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe? Muitas vezes nós estamos sem consolação no nosso coração porque falta espaço para o Espírito Santo. Porque quando ele chega até nós, a casa já está mobiliada. Quando ele chega até nós, o espaço já está ocupado. Um texto que você conhece muito bem. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Ao escrever para a última igreja, no Apocalipse, aquela igreja tinha tudo, irmãos. Aquela igreja não tinha perseguição. Aquela igreja não tinha falsos mestres. A igreja de Laodiceia, ela não tinha nenhuma dificuldade que as outras igrejas tinham. Talvez lá tinha um bom louvor. Talvez lá tinha uma boa pregação. Talvez lá havia até comunhão. Mas Cristo estava do lado de fora. Ele diz para a igreja: eis, um texto que a gente usa para evangelizar o incrédulo, mas é escrito para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Está tão cheio aí dentro que vocês me colocaram até para fora. Mas se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você. Porque a gente precisa nessa noite abrir espaço para o Espírito Santo atuar nas nossas vidas.
E eu quero terminar, irmãos, com 3 aplicações. Que áreas nós estamos negociando em nossa vida? Segundo, será que eu e você já somos de fato morada do Espírito Santo de Deus? Se não, irmão, hoje à noite você clamar pelo Espírito Santo sobre a sua vida. Hoje à noite você clamar pelo Espírito Santo sobre o seu coração. E por último, como nós vamos encarar essa vida que nós vimos na introdução? É um desafio sem o Espírito Santo de Deus. É impossível. É impossível. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Deus. E nessa hora, Deus, nós pedimos que o Senhor acalme o nosso coração. Que o Senhor traga paz para o nosso espírito, Deus. Ajude a cada um de nós, ó Pai, a abrir espaço para o teu Espírito na nossa alma, Deus. Porque nós precisamos do Consolador. Nós necessitamos do Consolador. Nós precisamos da presença do teu Espírito habitando plenamente em nós. E nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós queremos nos dobrar diante do Senhor e pedir força ao Senhor para arrancar tudo aquilo que tem ocupado o espaço do Senhor sobre as nossas vidas. Vem de fato, Espírito Santo, e faça morada em nosso coração permanentemente. É o que nós rogamos como igreja. Em nome de Jesus. Amém.